Quando Marcos desembolsou R$ 70 por aquela cabana destruída à beira do rio, a cidade inteira caiu na gargalhada. Ninguém imaginava que sob uma cama podre e esquecida, repousava um segredo capaz de mudar não apenas sua vida, mas o destino de dezenas de pessoas. Se você quer descobrir o que realmente estava escondido naquela cabana e como um simples pescador virou a própria sorte de cabeça para baixo, deixa aquele like e comenta aqui embaixo o que você faria se encontrasse algo valioso de repente. Vamos lá! Marcos tinha 42 anos quando tudo começou. Era um homem de pele curtida pelo sol, mãos calejadas de puxar redes e um sorriso fácil que escondia as dificuldades de uma vida inteira dedicada ao rio. Morava em um casebre simples na periferia de Água Clara, uma cidade pequena do interior onde todo mundo conhecia todo mundo, e os segredos duravam menos que uma brisa de verão. Ele nunca teve muito. Filho de pescador, neto de pescador, bisneto de pescador. A tradição corria em suas veias como o próprio rio que sustentava sua família há gerações. Acordava às 4 da manhã, preparava seu barco de madeira remendado com pregos enferrujados e lona velha, e passava o dia inteiro sob o sol escaldante ou a chuva inclemente, esperando que os peixes tivessem piedade de suas redes. O trabalho era duro e a recompensa, escassa. Com a construção da hidrelétrica rio acima, os cardumes haviam diminuído drasticamente. O que antes rendia 3, 4 caixas de peixe por dia, agora mal enchia uma. Marcos vendia sua pescaria na feira aos sábados, mas o dinheiro mal cobria as despesas básicas. Comida, luz, água, um remédio ou outro para a pressão alta que insistia em subir. Sua esposa, Teresa, havia partido 5 anos antes. Câncer. Rápido e cruel como um temporal de verão. Deixou Marcos sozinho com uma filha de 15 anos, Amanda, que sonhava em estudar medicina mas sabia que esses sonhos custavam mais do que seu pai poderia oferecer. A menina era inteligente, estudiosa, dedicada. Tirava as melhores notas da escola municipal, mas quando o assunto era universidade, Marcos via a tristeza se instalar nos olhos castanhos da filha. Ele sabia que ela jamais tocaria no assunto para não machucá-lo. Foi numa terça-feira de agosto que Marcos viu o anúncio. Estava na venda do seu Joaquim, comprando arroz e feijão fiado mais uma vez, quando notou um papel amarelado pregado no quadro de avisos. Vende-se cabana à beira do rio. R$ 70. Tratar com Dona Lourdes. R$ 70 por uma propriedade à beira do rio? Marcos conhecia aquela cabana. Ficava a uns 5 quilômetros rio abaixo, numa curva onde a correnteza formava um remanso perfeito para a pesca. Pertencia ao falecido seu Genésio, um ermitão que vivia isolado e morrera havia 3 meses sem deixar herdeiros. A cabana estava abandonada desde então. Mais R$ 70? Marcos tinha exatamente R$ 85 guardados em uma lata de café no armário da cozinha. Era a sua reserva de emergência. Seu colchão financeiro. Sua única segurança. Ainda assim, algo naquele anúncio o intrigava. Uma cabana à beira do rio, no melhor ponto de pesca que ele conhecia. Poderia guardar seus equipamentos lá, economizar combustível, pescar mais horas por dia. Quem sabe até reformar o lugar e alugar para pescadores esportivos nos fins de semana. A ideia começou a ganhar forma em sua mente. Naquela mesma tarde, Marcos foi até a casa de Dona Lourdes, uma senhora de 70 anos que cuidava das posses do falecido Genésio por ser sua prima distante. A mulher o recebeu com um misto de alívio e desconfiança. Você tem certeza que quer aquela cabana, Marcos? Está caindo aos pedaços. O telhado tem goteiras, o chão está podre, tem bicho do mato entrando e saindo. Só estou vendendo porque a prefeitura disse que se ninguém cuidar, vai demolir. Marcos acenou que sim. Dona Lourdes suspirou, aceitou os R$ 70 em notas amassadas e assinou um papel simples de transferência. Sem burocracia, sem cartório. Do jeito que as coisas eram resolvidas no interior. Quando a notícia se espalhou pela cidade, a reação foi exatamente o que Marcos esperava. As pessoas riam abertamente.
na venda, no bar, na praça, na feira. Ali vai o Marcos, jogando o dinheiro fora. R$ 70 numa cabana que vai desabar na próxima chuva forte. Daqui a pouco tá pedindo ajuda para reconstruir. Dono do bar da esquina, chegou a fazer uma piada que correu a cidade. O Marcos comprou foi um galinheiro para peixe. Até Amanda, sua filha, ficou preocupada quando ele contou. Pai, a gente precisava desse dinheiro. R$ 70 dá para comprar comida para um mês. Marcos apenas sorriu e prometeu que valia a pena. No fundo, ele mesmo não tinha tanta certeza. No sábado seguinte, Marcos pegou seu barco e navegou o rio abaixo até a cabana. Levou algumas ferramentas básicas, uma vassoura velha e a determinação de transformar aquele lugar em algo útil. Quando chegou, o cenário era pior do que imaginava. A cabana tinha talvez 20 metros quadrados. Paredes de madeira carcomida, telhado de zinco enferrujado com buracos que deixavam entrar não apenas a luz do sol, mas também a chuva, o vento e provavelmente alguns pássaros. O chão estava coberto de folhas secas, fezes de animais e o que parecia ser o resto de uma família de gambás que havia feito morada ali. Havia uma mesa quebrada, 2 cadeiras sem assento, um fogão a lenha completamente enferrujado e, no canto, uma cama de casal com colchão podre e estrutura de ferro corroída. O cheiro era de mofo, urina de bicho e abandono. Marcos respirou fundo e começou a trabalhar. Varreu, tirou o lixo, removeu a mesa e as cadeiras quebradas. Passou horas limpando, organizando, avaliando o que poderia ser salvo e o que precisava ser descartado. O sol estava se pondo quando ele finalmente decidiu lidar com aquela cama horrível. Tentou arrastar a estrutura de ferro, mas ela estava pesada demais e presa ao chão de alguma forma. Marcos se abaixou para investigar e percebeu que as pernas da cama estavam encravadas entre as tábuas soltas do assoalho. Precisaria remover algumas tábuas primeiro. Com um pé de cabra, começou a arrancar as tábuas de madeira ao redor da cama. A madeira estava tão podre que cedia facilmente. 1 tábua, 2, 3. Foi quando a 4ª tábua se soltou que Marcos viu algo que fez seu coração disparar. Debaixo do assoalho, exatamente sob onde ficava a cama, havia um buraco. E dentro desse buraco, coberto por uma lona plástica verde, estava algo volumoso. Com as mãos trêmulas, Marcos puxou a lona. Ela estava surpreendentemente bem preservada, como se tivesse sido colocada ali não muito tempo atrás. Quando a abriu, seus olhos se arregalaram. Dinheiro. Maços e maços de dinheiro. Notas de 50 e R$ 100, organizadas em pacotes presos com elásticos. Havia também algumas joias antigas, relógios, correntes de ouro. E, mais ao fundo, documentos e envelopes selados. Marcos sentou no chão sujo, incapaz de processar o que estava vendo. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar os maços de dinheiro. Será que estava sonhando? Seria possível que o velho Genésio tivesse escondido uma fortuna debaixo da própria cama? Levou quase 1 hora até que Marcos conseguisse raciocinar claramente. A primeira coisa que fez foi trancar a porta da cabana por dentro. Depois, começou a contar o dinheiro com cuidado, organizando os maços sobre a cama podre. 50 mil, 100 mil, 200 mil. O valor continuava subindo. Quando terminou, Marcos mal podia acreditar. Havia R$ 347 mil ali. Uma fortuna. Mais dinheiro do que ele ganharia em 20 anos de pesca. As joias e relógios certamente valiam ainda mais. Havia um relógio de bolso de ouro, correntes grossas, brincos antigos cravejados de pedras que pareciam ser diamantes. Marcos não entendia nada de joias, mas sabia reconhecer qualidade quando via. Mas foram os documentos que realmente o intrigaram. Dentro de um envelope amarelado, encontrou papéis antigos. Havia um título de propriedade de um terreno na região central da cidade, registrado em nome de Genésio Ferreira da Silva. Havia também um caderno velho, com a capa de couro gasta e páginas amareladas. Marcos abriu o caderno com cuidado. Era um diário.
A letra era trêmula, de uma pessoa idosa, mas ainda legível. Começou a ler. As primeiras entradas eram do ano de 1987. Genésio escrevia sobre sua vida, sobre o rio, sobre a solidão que escolhera após a morte da esposa em um acidente. Mas à medida que Marcos avançava nas páginas, a história se tornava mais sombria e fascinante. Genésio não era apenas um ermitão. Ele havia sido contador em uma grande empresa madeireira da região décadas atrás. E havia descoberto que os donos estavam envolvidos em um esquema massivo de corrupção, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Quando ameaçou denunciar, foi ameaçado de morte. Em vez de ir à polícia, Genésio fez algo inesperado. Roubou. Copiou documentos comprometedores, abriu contas bancárias fantasmas, desviou dinheiro ao longo de meses. Não era ganância, ele escrevia. Era justiça. Aquele dinheiro havia sido roubado do povo, das terras, das florestas. Ele apenas estava tomando de volta. Juntou uma quantia significativa, comprou ouro e joias que não pudessem ser rastreados, falsificou sua própria morte em um acidente de carro e desapareceu. Reconstruiu sua vida ali naquela cabana, longe de tudo e de todos. E o dinheiro, as joias e os documentos comprometedores permaneceram escondidos sob sua cama todos aqueles anos, como um segredo que ele levaria para o túmulo. A última entrada do diário era de 2 semanas antes de sua morte. Estou velho. Cansado. A morte não me assusta mais. Deixo este tesouro para quem o encontrar. Que faça melhor uso dele do que eu fiz. Que construa algo bom. Que ajude pessoas. Não permiti que este dinheiro me trouxesse felicidade. Talvez traga outra pessoa. Marcos fechou o caderno, sentindo o peso daquelas palavras. Genésio havia passado décadas escondido, sozinho, guardando uma fortuna que nunca usou. Que tipo de vida era aquela? Que tipo de prisão ele havia construído para si mesmo? A noite havia caído completamente. Marcos precisava tomar uma decisão. Levar tudo para casa? Deixar ali? Contar para alguém? E se alguém descobrisse? E se as pessoas que Genésio havia roubado viessem atrás do dinheiro? E se a polícia investigasse e ele fosse preso por receptação? Decidiu agir com cautela. Levaria apenas R$ 20.000 naquela noite. O suficiente para não despertar suspeitas imediatas, mas o bastante para resolver seus problemas mais urgentes. O resto ficaria escondido ali, seguro, até que ele decidisse o que fazer. Colocou os 20.000 em uma mochila velha, cobriu o buraco novamente com as tábuas, reposicionou a cama por cima e saiu da cabana. A lua cheia iluminava o rio enquanto ele navegava de volta para casa, o coração ainda acelerado, a mente fervilhando de possibilidades e medos. Quando chegou em casa, Amanda já estava dormindo. Marcos escondeu a mochila no mesmo armário onde guardava a lata de café vazia e deitou em sua própria cama, mas o sono não veio. Ficou olhando para o teto a noite inteira, pensando, planejando, temendo. Nas semanas seguintes, Marcos foi extremamente cuidadoso. Começou a usar o dinheiro aos poucos, de forma estratégica. Pagou todas as contas atrasadas do armazém do seu Joaquim. Comprou material de construção e começou a reformar lentamente a cabana, fazendo ele mesmo o serviço para não levantar suspeitas. Comprou roupas novas para Amanda, mas nada muito caro. Melhorou a alimentação em casa, mas sem exageros. Trocou o motor do barco, mas por um usado. Cada gasto era calculado para parecer natural, como se ele simplesmente estivesse tendo uma fase melhor na pesca. As pessoas notaram a mudança, claro. Seu Zé do bar comentou que Marcos parecia estar com sorte nas pescarias. Na feira, alguns clientes perguntaram se ele havia encontrado um cardume novo. Marcos sempre respondia com vaguidões, um sorriso e mudava de assunto. Mas não eram todos que acreditavam na história da sorte na pesca. Dorival, um pescador mais velho e invejoso que sempre competira com Marcos, começou a fazer perguntas incômodas. Como você tá pescando tanto assim, Marcos? Esse barco motor novo deve ter custado caro. De onde tá vindo esse dinheiro?
Marcos mantinha a calma e repetia a mesma história. Encontrei um ponto novo. Os peixes estão mordendo bem. É só isso. Mas Dorival não era bobo. Começou a seguir Marcos, observar seus movimentos. Várias vezes Marcos notou o barco de Dorival navegando atrás do seu, mantendo distância mas sempre por perto. Isso o deixava nervoso. E se Dorival descobrisse a cabana? E se descobrisse o dinheiro? Foi então que Marcos percebeu que precisava de um plano melhor. Não podia simplesmente continuar usando o dinheiro aos poucos para sempre. Eventualmente, as pessoas desconfiariam. E ele tinha algo muito mais importante em mente. Amanda. Sua filha estava no último ano do ensino médio. Em alguns meses faria o Enem. Seu sonho era medicina, mas as universidades particulares custavam uma fortuna e as públicas eram extremamente concorridas. Marcos sabia que mesmo se Amanda passasse, os custos com moradia, alimentação e material em outra cidade seriam proibitivos. Mas agora ele tinha uma chance. Poderia dar à filha a educação que ela merecia. Poderia transformar o sonho dela em realidade. Era para isso que o dinheiro deveria servir. Uma noite, Marcos chamou Amanda para conversar. Sentaram na pequena varanda de madeira da casa, sob a luz tênue de uma lâmpada que oscilava com a variação de voltagem. Filha, eu preciso te contar uma coisa. Amanda olhou para o pai com aquele misto de carinho e preocupação que era característico dela. O que foi, pai? Marcos respirou fundo. Você vai poder fazer faculdade de medicina. Os olhos da menina se encheram de lágrimas instantaneamente. Pai, a gente já conversou sobre isso. Não tem como. É muito caro e... Tem sim. Eu dei um jeito. Não me pergunte como agora, mas confie em mim. Você vai estudar medicina. Vou te dar esse futuro que você merece. Amanda abraçou o pai e chorou. Foram lágrimas de alegria, de alívio, de gratidão. Marcos também chorou, segurando a filha, sentindo que finalmente estava fazendo algo certo. Mas a felicidade durou pouco. 3 dias depois, Marcos chegou na cabana para buscar mais dinheiro e encontrou a porta arrombada. Seu sangue gelou. Correu para dentro e arrancou as tábuas do chão com desespero. O buraco estava vazio. Tudo havia sumido. O dinheiro, as joias, os documentos. Tudo. Marcos sentou no chão frio e sentiu o mundo desabar sobre seus ombros. Quem poderia ter descoberto? Como? Dorival? Alguém mais? Foi quando ouviu um barulho atrás de si. Virou rapidamente e viu 3 homens entrando na cabana. Eram todos na casa dos 50 anos, trajando roupas sociais completamente inadequadas para aquele lugar. Um deles segurava uma pasta de couro. Senhor Marcos? Perguntou o homem da pasta. Quem quer saber? Marcos levantou, tenso, procurando algo que pudesse usar como arma. Calma. Não viemos fazer mal. Na verdade, viemos agradecer. O homem estendeu a mão. Meu nome é Roberto Andrade. Sou advogado. Estes são meus colegas da Ordem dos Advogados. Estamos investigando o caso Genésio Ferreira há anos. Marcos não apertou a mão estendida. Vocês roubaram o dinheiro da cabana? Não roubamos. Recuperamos. Roberto abriu a pasta e mostrou documentos. Senhor Marcos, Genésio Ferreira desviou dinheiro de uma organização criminosa há décadas. Esse dinheiro era proveniente de desmatamento ilegal, trabalho escravo e corrupção. Vinha sendo usado para financiar atividades ilegais. Quando Genésio desapareceu com os documentos e o dinheiro, a organização entrou em colapso. Muitas pessoas foram presas. Mas o dinheiro nunca foi encontrado. Até agora. E o que vocês vão fazer com ele? A voz de Marcos tremia de raiva e decepção. Devolver para quem de direito. Roberto tirou mais papéis da pasta. Genésio deixou instruções muito claras em seu testamento, que foi descoberto entre os documentos que você encontrou.
O dinheiro e os bens devem ser usados para criar um fundo educacional para jovens carentes da região. Especialmente para aqueles que querem cursar medicina e voltar para atender as comunidades ribeirinhas. Marcos sentiu as pernas fraquejarem. Um fundo educacional? Exatamente. E há mais. Roberto sorriu. Genésio também deixou instruções específicas sobre a pessoa que encontrasse o tesouro. Ele escreveu que quem quer que descobrisse o esconderijo deveria ser recompensado pela honestidade e pelo trabalho de cuidar da cabana. Há uma quantia separada para isso. 50 mil reais. É seu por direito. Marcos não sabia se ria ou chorava. 50 mil ainda era muito dinheiro. Muito mais do que ele jamais tivera. Mas não era a fortuna que havia encontrado. E minha filha? Ela quer estudar medicina. Ela será a primeira beneficiária do fundo. Roberto estendeu outro documento. Desde que passe no vestibular, todas as despesas serão cobertas. Faculdade, moradia, alimentação, material. Tudo. É para isso que o fundo existe. Marcos pegou o papel com as mãos trêmulas. Leu uma, duas, três vezes. Era real. Era verdade. Tem uma condição, continuou Roberto. Você precisa ser o guardião da cabana. Ela será reformada e transformada na sede do fundo. Você será o zelador, responsável por cuidar do lugar e ajudar a administrar o programa. Há um salário modesto incluído. R$ 1.500 por mês. Não é muito, mas junto com sua pesca. É mais do que suficiente. Marcos finalmente apertou a mão do advogado, as lágrimas correndo livres pelo rosto curtido. É mais do que eu jamais sonhei. 3 meses depois, a cabana estava completamente reformada. As paredes foram reforçadas, o telhado trocado, o chão substituído. Tinha agora uma sala ampla com computadores, uma pequena biblioteca e um espaço para reuniões. Era bonita. Acolhedora, funcional. Na parede principal, uma placa, um Fundo Educacional Genésio Ferreira, para que os sonhos não sejam impedidos pela falta de recursos. Amanda havia sido aprovada em medicina na Universidade Federal. Choraram juntos quando o resultado saiu. Era a primeira de 17 jovens da região que seriam beneficiados pelo fundo naquele ano. Havia ainda dinheiro para 200 estudantes ao longo dos próximos anos. A história se espalhou pela região. O pescador que havia comprado uma cabana velha por R$ 70 encontrado um tesouro. Mas ao contrário do que todos esperavam, ele não havia ficado rico. Havia, sim, encontrado algo muito mais valioso. Dignidade. Propósito. Um futuro para sua filha e para dezenas de outras famílias. Dorival, que tanto suspeitara de Marcos, foi um dos primeiros a se desculpar. Reconheceu a inveja e parabenizou o colega pescador pela honestidade e pelo caráter. Seu Zé do Bar confessou que se tivesse encontrado aquele dinheiro, provavelmente teria sumido da cidade. Dona Lourdes, a senhora que vendera a cabana, riu e disse que se soubesse, teria cobrado mais caro. Mas depois confessou que estava feliz que tivesse sido Marcos o comprador. Era um homem bom. Um homem certo. Na inauguração oficial do fundo, toda a cidade compareceu. Houve discursos, aplausos, lágrimas. Roberto explicou a história completa de Genésio, sua luta solitária contra a corrupção, seu erro ao roubar, mas também sua redenção final ao deixar tudo para a educação. Marcos fez um discurso curto e emocionado. Contou sobre ter crescido pobre, sobre ter perdido a esposa, sobre ter quase perdido a esperança de dar um futuro melhor para a filha. E sobre ter aprendido que às vezes a vida nos dá oportunidades estranhas, em embalagens improváveis, em lugares inesperados. Eu comprei uma cabana velha por R$ 70. Todos riram de mim. Disseram que eu era louco. E talvez eu fosse. Mas naquela cabana estava guardado mais do que dinheiro. Estava guardada a esperança. Estava guardado o futuro. Não apenas o meu, mas o de centenas de jovens que virão. E eu sou grato.
Grato ao velho Genésio, onde quer que ele esteja. Grato por ter tido a coragem de comprar aquela cabana. Grato por vocês estarem aqui hoje. Os aplausos ecoaram pelo rio. Amanda estava na primeira fila, chorando de orgulho. Ao lado dela, 16 outros jovens que também haviam sido selecionados para o programa. Filhos de pescadores, de agricultores, de lavadeiras, de pedreiros. Jovens com sonhos grandes e recursos pequenos. Agora, todos com uma chance real. Enquanto o sol se punha sobre o rio, tingindo as águas de dourado e vermelho, Marcos olhou para aquela cabana que um dia fora velha e abandonada e agora brilhava como um farol de esperança. Pensou em Genésio, no velho ermitão que passará décadas sozinho, guardando um segredo pesado demais para carregar sozinho. Talvez, pensou Marcos, todos nós carregamos cabanas velhas dentro de nós. Lugares escuros onde guardamos nossos medos, nossos erros, nossas culpas. E talvez a redenção não esteja em esconder esses lugares, mas em abri-los. Em transformá-los em algo novo. Em deixar a luz entrar. Ele tinha R$ 70 quando comprou aquela cabana. Hoje tinha algo que não podia ser medido em dinheiro. Tinha paz. Tinha propósito. Tinha a certeza de que sua filha teria as oportunidades que ele nunca teve. E tinha a satisfação de saber que muitas outras famílias também teriam. Naquela noite, quando todos já haviam ido embora e a cabana estava silenciosa, Marcos sentou na varanda de frente para o rio. A lua cheia refletia nas águas calmas. Ele acendeu um cigarro de palha, algo que raramente fazia, e sorriu. Valeu a pena, seu Genésio, murmurou para as estrelas. Cada centavo daqueles R$ 70 valeu a pena. E no silêncio da noite, quase podia jurar que ouvia o rio respondendo, com o seu murmúrio antigo e sábio, que algumas coisas na vida não têm preço. Algumas coisas, as mais importantes, nunca tiveram. 5 anos depois, Amanda formou-se médica. Voltou para a Água Clara e abriu um consultório comunitário, atendendo gratuitamente as famílias ribeirinhas. Outros 7 jovens do primeiro grupo do fundo também já haviam se formado. 2 médicos, 2 professores, 2 engenheiros e uma advogada. Todos voltaram para a região, todos retribuindo o investimento que haviam recebido. O Fundo Educacional Genésio Ferreira tornou-se referência nacional. Recebeu doações de empresas, do governo, de pessoas físicas. Cresceu. E expandiu. Em 10 anos, beneficiaria mais de 500 jovens. Marcos continuou cuidando da cabana até seus últimos dias. Morreu aos 68 anos, tranquilo, pescando no rio que tanto amava. Quando o encontraram, estava com um sorriso no rosto e uma vara de pescar na mão. Na parede de seu quarto, guardou por todos aqueles anos 2 itens. O recibo de venda da cabana, amarelado e gasto, onde se lia o valor de R$ 70. E uma foto da inauguração do fundo, com Amanda ao seu lado, ambos sorrindo. Embaixo da foto, uma frase que ele mesmo escrevera com sua letra tremida: às vezes, os maiores tesouros não estão onde procuramos, mas onde ousamos olhar. E assim, a história do pescador que comprou uma cabana velha por R$ 70 tornou-se lenda em Água Clara. Era contada para crianças nas escolas, para jovens que sonhavam com faculdade, para adultos que haviam perdido a esperança. Era uma história sobre sorte, alguns diziam. Sobre honestidade, diziam outros. Sobre destino, sugeriam os mais místicos. Mas para aqueles que conheceram Marcos de verdade, era uma história muito mais simples e muito mais profunda. Era uma história sobre um homem que ousou dar um passo quando todos diziam que era loucura. Que manteve a integridade quando poderia ter cedido à ganância. Que escolheu construir pontes em vez de muros, que preferiu iluminar o caminho dos outros em vez de apenas guardar luz para si. Era, no fim das contas, uma história sobre esperança. E sobre como às vezes, quando compramos algo velho, quebrado e desprezado por todos, podemos descobrir que estávamos, na verdade, comprando um milagre. Bastava ter coragem de procurar debaixo da superfície. De remover as tábuas podres. De não ter medo do que poderíamos encontrar nas sombras. Porque às vezes, nas sombras, mora não o medo, mas a luz.
Não a pobreza, mas a abundância. Não o fim, mas o começo de algo extraordinário. E tudo começou com R$ 70 e uma cabana que ninguém queria.